Agradeço, pois, como primeiras palavras, o convite para intervir neste Congresso. Por certo, quiseram honrar-me como filho deste lindo Conselho de Terras de Douro e eu, esquecendo a prudência evangélica, que diz que ninguém é bom profeta na sua terra, mesmo assim aceitei, acreditando na generosidade dos vizinhos e dos amigos e acreditando na generosidade de cada um de vós. Antecipadamente, por isso, obrigado. O tema proposto, comunicar a alegria do Evangelho, desafios aos meios de comunicação social cristãos, fala de desafios, sendo ele mesmo, nesta formulação, um desafio, porque implica que eu seja capaz de apresentar a alegria como um projeto de Deus, de sublinhar que a alegria é hoje na Igreja, felizmente, uma virtude em recuperação e depois retirar deste facto as devidas consequências para a comunicação cristã. E estão lançados realmente as três partes daquilo que pretendo dizer-vos. Alegria, projeto de Deus. Eu julgo que não serei acusado de distorcer a Escritura se vos disser que todas as vezes que leio os primeiros versículos do Gênesis, me sinto perante um enorme sorriso de Deus. Este sorriso está escrito e inscrito na luz, na cuidadosa ternura com que Deus cria e ordena cada coisa e, sobretudo, no contentamento, às vezes parece infantil, que vai poisando e repetindo sobre todo o criado. E Deus viu que isto era bom. Na sua sementeira de gratuita bondade, Deus chama o homem a existir para a felicidade. Coloca-o num jardim, entrega-lhe o domínio sobre todas as coisas, planta-lhe no olhar a espantada felicidade de se ver completo na relação que o tira de si e faz dele alguém para e alguém com. É certo que há de ser, nós sabemos, uma alegria tragicamente provada, mas é também uma alegria continuamente ameaçada e renascida. Sim, renascida, porque Deus sempre resiste às infidelidades do seu povo e lhe garante, e lhe afirma, lhe declara, lhe promete um amor mais que paternal, maternal. Ouçamo-lo na tocante declaração que põe na boca de Isaías, capítulo 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela se esquecesse, eu nunca te esqueceria, pois tatuei a tua imagem na palma das minhas mãos. Deus fez um copianço de cada um de nós, para que, se na impossibilidade divina de lhe voltar à memória, poder abrir a palma da sua mão e encontrar-nos ali tatuados. No livro da Sabedoria 11, 24 e 26, encontramos por isso naturalmente resumido este espanto agradecido. Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado. E como subsistiria uma coisa se tu a não quisesses? Ou como se conservaria se não tivesse sido chamada por ti? Mas tu poupas a todos, porque todos são teus, ó Senhor, que amas a vida. O Catecismo da Igreja Católica recorda-nos que no Antigo Testamento as alegrias da vida são bênçãos divinas, mesmo que, sabemos também, neste mundo não exista a felicidade perfeita apenas ligada à era messiânica. O Novo Testamento é, por seu turno, boa nova, notícias alegres. Por isso, Maria exulta. João Batista, ainda no seio materno, salta de contentamento. Os anjos anunciam aos pastores algo que será grande alegria para todo o povo. Jesus não esconde a sua alegria e por isso proclama um caminho da alegria, que são as bem-aventuranças, e promete uma alegria sem limites. Em tudo igual a nós, exceto no pecado, Jesus sentiu indubitavelmente as alegrias do seu cotidiano e por isso pôde falar de lírios vestidos por um estilista que Salomão nunca foi capaz de contratar. Observou as aves irrequietas a roubar o cereal nas eiras.
ouviu a gargalhada satisfeita da vizinha que acabara de encontrar a moeda perdida. Percebeu o generoso e aparente desperdício do pai, que gastou o balúrdio numa festa para celebrar o regresso de um filho esbanjador. Riu-se, agora suponho eu, riu-se, suponho, das escaramuças das crianças a fintarem os apóstolos que tentavam impedir-lhes o acesso à sua proximidade. E quando um passou, desviou a túnica do Pedro e lhe passou por baixo do braço, assim como um jogador baixinho, o Messi, passaria pelo sarro do Sporting, infelizmente, a caminho dali. O senhor riu-se e quando o miúdo chegou à beira deles, epá, tu és cá um artista da finta. Suponho que se riu dessa finta do miúdo ao São Pedro e aos outros discípulos para se aproximar. Mas não tenho dúvidas, é que sorriu ao contar a alegria do pai por um convertido, ao ver os espíritos derrotados e a pedirem o miserável asilo de uma manada de porcos, ao perceber o desconforto dos fariseus a tentarem saber o que é que afinal lhes estava a chamar, quando eles se reivindicavam filhos de Abraão. Ele, isso sim, sabendo-se filho muito amado do Pai, com quem vive em comunhão indestrutível e em cujas mãos, tranquilamente, há de entregar o seu espírito. Mesmo no momento final, é aquele título da série televisiva, Missão Cumprida. Consumatum est não se traduz para mim em tudo acabou. Olha para aqui. Não, missão cumprida. Porque no princípio está, eis que venho ao Pai para fazer a tua vontade. A meio está, tenho um alimento e um batismo que preciso de receber. E por isso, logicamente, a soma é consumatum est. Pai, está feito, hein? Feito. E por isso, entrega tranquilamente o seu espírito. Não nos restem, por isso, dúvidas. Jesus identificava a sua missão e a sua mensagem como sendo de alegria. É ele, aliás, o verdadeiro noivo que nos convidou para a festa do casamento. Ele veio trazer a paz aos perturbados, o perdão aos culpados, a alegria para os abatidos, a liberdade para os escravizados. Frases de Isaías que o António Rego há bocado nos lembrou. Lembrou-nos duas coisas muito interessantes, o Rego, antes de entrar naquele testemunho tão vivo e tão poético, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro, porque a poesia é verdade, ou então não passa de uma rima que nos arrima. É difícil ser Moisés com o deserto, quando parece só haver deserto, e é difícil ser Isaías quando o povo está desanimado. Tu também disseste uma coisa linda, que ser padre jornalista é ser afinal um aqueduto que vai à nascente ou a um sítio buscar água para dar de beber a quem está a seguir. Vês? Põe-te atento como eu estive atento a ti. Ele vem então, repito, trazer o perdão aos culpados, a alegria para os abatidos, a liberdade para os escravizados. Vencendo a cruz, manda ao Espírito Santo com os seus 7 dons, entre eles o dom da alegria, como escreve Paulo aos Gálatas. É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. O mesmo apóstolo, na carta a Tito, apresenta Cristo como a bondade de Deus. Escrevendo aos Romanos, exorta-os a serem alegres na esperança, pacientes na aflição e perseverantes na oração. E quando quer explicar em poucas palavras a sua missão, Paulo diz aos Coríntios que é servidor da sua alegria. Não esperam, isso está feito na alegria do Evangelho, não esperam, por certo, que faça uma profunda reflexão, sobretudo uma completa reflexão, sobre esta matéria, a alegria, projeto de Deus. Mas aflorei o assunto para nos apercebermos que a alegria faz parte do nosso ADN crente e para nos alegrarmos por este tempo novo em que a alegria é, na Igreja, uma virtude em recuperação. É esse o passo que dou. A alegria, virtude em recuperação. Não vou falar de imediato do Papa Francisco e da sua exortação apostólica à alegria do Evangelho. É que, fazendo-lhe a justiça de uma extraordinária capacidade de comunicação que o torna seguido e ouvido de uma forma singular, não pretendo cair numa bergoglhomania
que abre os olhos de espanto perante novidades que já tenham anos. Para falar da recuperação da alegria, convido-os a recuar apenas 50 anos. Isto para nos tornarmos contemporâneos do Vaticano II e da Constituição Gaudium et Spes. Nela, recordam-se ainda, a Igreja afirma-se companheira das alegrias e das esperanças de todos os homens. E logo no primeiro número do texto diz: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. 10 anos depois da Gaudium et Spes, o Papa Paulo VI sentiu a necessidade de aprofundar a questão da alegria cristã. Decidiu, por isso, dedicar-lhe uma exortação apostólica, Gaudete in Domino. O seu propósito declarado era escrever uma espécie, estou a citar o número 4, uma espécie de hino à alegria divina, desejando que ele encontrasse eco no mundo inteiro e, sobretudo, na Igreja. Paulo VI afirma neste documento que a alegria nasce sempre de uma certa visão do homem e de Deus. Tirarei consequências disto mais à frente. E manifesta um desejo, tão lindo este desejo, eu vou ler devagarinho, que os nossos filhos inquietos de alguns grupos recusem os excessos da crítica sistemática e aniquiladora. Sem necessidade de abandonar uma visão realista, que as comunidades cristãs se convertam em lugares de confiança reta e serena, onde todos os seus membros se treinem resolutamente no discernimento dos aspectos positivos das pessoas e dos acontecimentos. Aqui a caridade não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Citado Paulo VI, poderia deter-me, embora apenas para o olhar, no sorriso de João Paulo I. Passo adiante com a rapidez com que ele passou. Mas passo adiante também alguns pormenores do longo pontificado de João Paulo II, cujas imagens de vida ou de fim de vida não podem obscurecer um trajeto de entrega e entusiasmo. E já disse noutros fóruns, ou noutros fora, como os puristas pretendem, que gosto muito da palavra entusiasmo, porque tem Deus no meio, tem Theos no meio. Ser conduzido pelo entusiasmo é ser guiado por um Deus íntimo. É esta a tradução de entusiasmo. Basta recordar, neste trajeto de João Paulo II e na sua entrega e entusiasmo, basta recordar as Jornadas Mundiais da Juventude, os seus frequentes apelos à alegre coragem e à esperança, de tal modo marcantes que Bento XVI lhe chamou mesmo o profeta da esperança. Aliás, João Paulo II, testemunha da esperança, foi mesmo o tema de um congresso realizado em Varsóvia em outubro de 2002. Cito da intervenção nesse encontro proferida pelo cardeal Crescenzio Sepe. João Paulo II é testemunha da esperança para todos os povos, culturas e nações, para todos os homens e mulheres que vivem a labuta da existência humana, mas sobretudo para todos aqueles que, sobrecarregados pelas antigas e novas pobrezas, procuram uma testemunha segura e credível para dar sentido e valor à própria existência. Não tenhais medo. Foi o seu primeiro brado no pórtico da Basílica de São Pedro no dia da sua eleição ao pontificado em outubro de 78. Abri as portas a Cristo. Bento XVI percorreu também o caminho da proposta da alegria, escrevendo na exortação apostólica Verbum Domini, número 2, de 30 de setembro de 2010. É dom e dever imprescindível da Igreja comunicar a alegria que deriva do encontro com a pessoa de Cristo, Palavra de Deus, presente no meio de nós. Num mundo que frequentemente sente Deus como supérfluo ou alheio, confessamos como Pedro que só ele tem palavras de vida eterna. Não, cuidado que isto é do falsamente sisudo Bento. Não existe prioridade maior do que esta: reabrir ao homem atual o acesso a Deus que fala e que nos comunica o seu amor
para que tenhamos vida em abundância. E dito isto, agora sim, posso olhar para o Papa Francisco para descobrir nele, vincadamente marcados, os traços da alegria proclamada e, sobretudo, vivida. E de tal modo que o seu desejo é propor a toda a Igreja a alegria como caminho, contrariando o consumismo, a tristeza individualista ou o hedonismo. Número 2 da exortação. É tocante a definição que dá de alegria no número 6. Reparemos que lindo. É um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de sermos infinitamente amados. Esta certeza pessoal de sermos infinitamente amados é igual a alegria. Não é, por isso, nem o otimismo de que falava o Rego, nem é a utopia. Não somos alegres porque somos uns patetas alegres. Ou a alegria, viver a alegria, não é a mesma coisa que ser otimista. É esta certeza, sou infinitamente amado. Até para meu próprio descanso, faço aqui um primeiro parênteses, que é o seguinte. Aliás, o céu é esta certeza da alegria, que é uma pessoa, que não podemos perder. Eu acho que Gustavo Thibon é, quanto a mim, no Pão de Cada Dia, coleção Éfeso, do século não sei quantos, é, quanto a mim, a pessoa que melhor me explicou estas coisas do céu e do inferno. Explicando que o céu só pode ser dom de Deus, porque o amor que eu tenho ao outro só me dá felicidade quando o outro se abre ao meu amor. Por isso, para fazer o céu, são precisos dois. Já o inferno é a criação do homem, porque eu posso odiar o outro contra a sua vontade. Olha, apagou-se. Está quase como eu. Salvo seja. Assim definida, feixe de luz, percebe-se que a alegria não requeira condições extraordinárias e seja feita de pequenas coisas. Número 7 do Evangelho. Mas como se percebe também que quem realmente a vive não a possa esconder. Quem se sente amado não tem cara de funeral, número 10. Não se fecha em pessimismos estéreis, número 84. Pelo contrário, 4 verbos: comunica, partilha, frutifica e festeja, número 24. Se quisermos, chama amigos e vizinhos para a comunhão do entusiasmo, aceitando as dificuldades como desafios a vencer, envolvendo-se em busca de soluções e acompanhando todos os mergulhados nas realidades deste tempo de coisas novas, 70 e seguintes. E não há dispensados desta missão. Não há circunstâncias que possam servir de escusa. Não há distâncias que possam invocar-se, pois à porta de cada um há olhares a fixar, corações a aquecer, feridas a sarar e sorrisos a multiplicar. O Padre Rego dizia, no seu belíssimo testemunho, que passou a vida sobre os telhados sem partir as telhas. Se algum dia precisarmos de partir as telhas ou desviarmos telhas, também isso está previsto no Evangelho, principalmente quanto entre o caminho que gostaríamos de percorrer e o sítio onde queremos chegar, há um conjunto de escribas e fariseus sentados e a discorrer. Estavam a discorrer. Toda a gente corria. Eles discorriam. Isto é, não corriam. Eles não tinham que ir, aliás, a lado nenhum, porque estavam seguros de estar no sítio certo, com raízes nas nádegas. E agora, isto tem consequências para a nossa comunicação cristã. À luz do que disse até agora, julgo consequente afirmar que uma das primeiras e fundamentais consequências para a nossa vida de comunicadores é a urgente necessidade de lavar o olhar. Tal corresponde, aliás, a uma afirmação de Jesus, reportada em Mateus 6. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu corpo ficará iluminado.
Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como são grandes essas trevas. Urge uma reflexão sobre o nosso olhar, sobre o que nos atrai, sobre o modo como olhamos. Pode ajudar-nos muito o mais recente livro, A Mística do Instante, do Zé Tolentino Mendonça. Reflete precisamente num dos capítulos sobre o olhar no quadro de uma teologia dos sentidos. O poeta e ensaísta lança muitos e pertinentes desafios. Voltar a olhar tudo como da primeira vez. Deslumbrar-se com a surpresa dos dias. Fixar dentro da noite o brilho de uma estrela. Considerar o olhar como fundamental para o encontro conosco e com os outros. São muitas e profundas as afirmações deste livro que poderia agora citar. Fico-me com mais estas duas, que nos convocam para a efetiva necessidade de lavar o olhar. O modo como vemos decide a qualidade do nosso viver. Um olhar perturbado é uma fonte de obscuridade. Lavar o olhar significa, por isso, para mim, reconquistar a capacidade de ver as coisas em si, a partir do seu bem, e não a partir da sua finalidade ou do que nelas procuramos, numa espécie de concentração egoísta que pretensamente nos faz referência de tudo e de todos. Volto ao Gênesis, para comparar o olhar de Deus e o olhar de Eva. Deus olha e vê as coisas em si, é tudo bom. Deus olha e vê as coisas, a Eva olha e vê as coisas consigo no centro, agradável à vista e ao paladar. Vejamos a diferença dos olhares. Deus olha e vê em si, e Eva olha e vê para si. Lavar o olhar, então, significa reconquistar a capacidade de ver as coisas em si, a partir do seu bem, e não a partir da sua finalidade ou do que nelas procuramos. Lavar o olhar significa não confundir o estado do tempo com as lentes escuras que usamos. Não confundir a mancha na roupa que seca na varanda da vizinha com o pó colado aos vidros da nossa janela. Eu cheguei a traduzir isso um pequenino texto na internet, exatamente com esta parábola do olhar. Um casal que se mudou para um bairro, ainda estavam a instalar-se, levantavam-se um bocadinho tarde, era tempo de férias, e num momento de pequeno almoço, a esposa, a jovem esposa, disse para o marido: olha, não sei se reparaste, mas olha ali para aquele prédio da frente. Como é que aquela senhora, se é de uma senhora que se trata, põe a roupa à janela com aquela mancha ali mesmo no meio? O marido, espreitou, comentou. No dia seguinte, outra roupa, outra mancha, a mesma cor da mancha. E a esposa diz: estamos aqui há pouco tempo, não tenho confiança, não sei quem lá vive, porque se tivesse confiança dizia-lhe: olha, cuidado que na sua máquina tem algum defeito, quem passa na rua, não sei o quê. E o marido sorriu. Terceiro dia, sorriu. Quarto dia, a senhora diz: olha, querido, amor, alguém avisou a senhora, porque hoje a roupa já está branquinha. Ele disse: não, querida, eu lavei os vidros. Não confundir o estado do tempo com as lentes escuras ou com os nossos vidros. Lavar o olhar significa conquistar a capacidade de ver para além do que parece, recusando a depressão e a propaganda. A propaganda, alguém disse que é como a água, deixa o ouro no fundo e traz para a tona o pau seco a flutuar. Lavar o olhar significa fazer da benignidade, entendo-a como capacidade de ver o bem, um propósito, de modo que haja sempre desejo de bem dizer em vez de amaldiçoar. Santa Teresa do Menino Jesus dizia:
vejo sempre o lado bom das coisas. E o Papa Francisco pede precisamente aos comunicadores cristãos que tenham a capacidade de lavar as feridas com o óleo do bom samaritano, em vez de nelas derramarem o vinagre das suas frustrações. É engraçado que o otimista disse lavar as feridas, porque são também os olhos lavados que melhor as veem. Veem-nas e não as negam, antes as reconhecem como condição essencial para serem curadas. A revista Vida Nueva publicou na sua edição de 21 a 27 de junho deste ano um interessante suplemento sobre o humor como estilo de vida. E foi na sua leitura que encontrei assim afirmada a fonte do humor. A grande fonte do humor é a realidade vista com olhos inocentes. Por isso nos surpreendem tantas vezes as crianças com as suas observações, feitas sempre de uma lógica limpa, direta, impecável e implacável. E no mesmo suplemento, Ángel Salms Arribas afirma que o contrário de viver com os olhos limpos é entregar-se ao mau humor e ver tudo negro. E apresenta um exemplo elucidativo a partir de um episódio contado por um psicólogo austríaco num livro que se intitula A Arte de Amargar-se a Vida. Eu não sei se o amargar-se aqui traduzi bem, mas é de qualquer maneira isso é lixar-se a vida. O episódio é o seguinte. Um homem queria pendurar um quadro. Já tinha o prego, mas faltava-lhe o martelo. Sabia que o vizinho tinha um martelo. Decide por isso pedir que lhe o empreste. Assalta-o, entretanto, uma dúvida. E se o vizinho não quer emprestar-me? Sim, é que agora me lembro de que ontem me cumprimentou meio distraído. Também pode ser que tenha pressa. Mas também pode acontecer que a pressa tenha sido apenas um pretexto. E afinal ele tenha alguma coisa contra mim. Alguma coisa contra mim? Mas o quê? Eu nunca lhe fiz nada. Só pode ser alguma mania que se lhe meteu na cabeça. Se alguém me pedisse uma ferramenta, eu emprestava-lhe de imediato. Porque não há dele fazer o mesmo. Sim, porque é que não há dele fazer o mesmo? Sei lá. Eu sei lá mesmo. E lá há gente que faz tudo para azedar a vida dos outros. Já o estou a ver, aliás, a pedir-me que lhe pague o favor só por me emprestar um miserável martelo. Isso é o cúmulo. Terminado este monólogo, o nosso homem sai de casa. Vai direito à casa do vizinho. Toca a campainha. E mal a porta se abre, dispara furioso. Olhe, guarda a porcaria do seu martelo, ouviu? Lavar os olhos. Mas são a alegria e o bom humor compatíveis com os inúmeros problemas e desafios de cada dia? São. Desde que saibamos relativizar, contemplar e frequentemente rir de nós próprios. Sim, e cito de novo Tolentino Mendonça, o humor abre a porta à sabedoria. Julgo ser de Richard Bach parte da afirmação que o Papa Francisco usa no número 109 de Evangelii Gaudium. Os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos, repito, um dos gritos do Tony, não deixemos que nos roubem a força missionária. Meus amigos, senhoras e senhores, tudo o que existe é a epifania de Deus que se fez carne. A realidade é, de facto, o lugar da presença de Jesus Cristo, cujos sinais precisamos de ver e ouvir na nossa história. Importa conhecê-la e compreendê-la, se se quer verdadeiramente transformá-la. Importa ler a realidade, resistindo à tentação de a imaginar, de a escrever ou mesmo de a regulamentar. É engraçado ver lei e ler têm a mesma coisa. E às vezes, em vez, usamos o ler a realidade, para a legem, para regulamentar a realidade. Não podemos aliar-nos na nossa ação do mundo da cultura
como expressão da contemporaneidade do nosso viver e sentir. É a cultura que especifica a identidade humana. Falamos muitas vezes de enculturação, mas demasiadas vezes a consideramos uma mera adaptação da linguagem, em vez de tentarmos uma verdadeira reformulação da fé a partir da identidade de cada cultura em que ela encarna, sem contudo deixar de ser transcultural e alteridade, até porque nenhuma encarnação particular realiza o Cristo total ou é seu sacramento completo. Um último sublinhado neste parágrafo de lavar o olhar. Lavar o olhar para ver que aqueles a quem nos dirigimos não são destinatários, mas interlocutores. São alguém com uma história pessoal que temos de deixar que nos afete e comova para sabermos mais, para nos adentrarmos nela respeitosa e amorosamente. Aceitemos esta necessidade, como primeira consequência. Precisamos de abrir os olhos, ouvidos e coração. Precisamos, porventura, de abrir centros de escuta, cartas ao diretor, o que seja, em vez de cultivarmos a pressa de dizer, e mais do que isso, de nos dizermos, às vezes de uma forma tão ruidosa, que até parece que esquecemos a sabedoria anónima de quem escreveu: quanto mais vazia vai a carroça, mais barulho faz. Lavado o olhar, podemos ser profetas. Quer isto dizer que podemos e devemos ir além da constatação ou da denúncia do mal indesmentivelmente presente na história. Ser profeta significa realmente ser capaz de mostrar a novidade e ser capaz de motivar. Esta capacidade profética distingue o mero observador do ator empenhado. De facto, para ser pessimista, chega a não fazer nada. Já a alegria dá trabalho. Sem esta competência e este empenho, o comunicador facilmente se reduz a um anunciador de maus presságios ou a um legitimador de sofrimentos pela multiplicação noticiosa que faz dos mesmos, como se mais nada houvesse a contar. Ora assim, reporto-me à comunicação da Felisbela Lopes, e o Rego também tocou nisto, assim marginalizam-se histórias de vidas que mereciam ser divulgadas e que, se conhecidas, nos poderiam dizer que a vida vale a pena. Apresentar tais vidas, tais testemunhos, ajuda a vencer a barreira do desinteresse que frequentemente se levanta em torno das propostas da Igreja, frequentemente olhadas como se nada tivessem a ver com o homem e as suas aspirações. O Inácio Arechaga escreveu na Prensa de maio de 2012 um artigo intitulado El Storytelling de la Iglesia, comunicar através de histórias, onde sublinha fazem falta testemunhos de pessoas que mostrem como a fé influencia as suas vidas e deem credibilidade à doutrina. E citando Fumagalli, acrescentava o autor: muitas vezes precisamos que a emoção, a empatia, faça nascer o interesse pela verdade. Os latinos não se cansavam de proclamar: as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Francisco de Assis também urgia o exemplo quando pedia: prega o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Outra citação do Rego. É interessante verificar como, mesmo na transmissão da mensagem cristã, somos frequentemente tão abstratos, tão impacientes, tão indisponíveis, tão pouco positivos, tão pouco criativos, que nos transformamos em muito aborrecidos, indubitavelmente viúvos, sublinhadamente reticentes, dramaticamente iguais a quem não acredita. Isto nota-se, por exemplo, e cito Juan Manuel Mora, num artigo publicado em L'Osservatore Romano, quando a mensagem cristã deixa de ser transmitida como que realmente é. Um sim imenso ao homem, à mulher, à vida, à liberdade, à paz, ao desenvolvimento, à solidariedade, às virtudes. Um sim. Um sim de Deus ao homem. E às vezes parece que para ser homens temos que anular o não de Deus. Ele é o sim de Deus. Nesse texto, Juan Manuel Mora cita Bento XVI, precisamente como alguém que procurou
provocar-nos a uma visão positiva, sublinhando que os ensinamentos da Igreja não são um código de limitações, mas uma luz que se recebe em liberdade. E são também de Ratzinger estas palavras. A força com que a verdade se impõe tem de ser a alegria, que é a sua expressão mais clara. A alegria como expressão mais clara da verdade. O profeta ama mais e julga menos. O profeta ilumina os obstáculos e não se compraza em semeá-los. O profeta ensina sempre e nunca manipula. O profeta ilumina o caminho e nunca atira a luz aos olhos do outro. Há desastres feitos de encandeamento. Novo passo. Se vos canso, vale a pena. De olhar lavado, o profeta é um agente de sentido e não um escritor de epitáfios. Mas será agente de sentido apenas se for um corajoso e persistente peregrino da relevância, não um mero cronista social ou um porta-voz de grupos que fabricam ídolos porque dá lucro vendê-los. E a relevância, meus queridos, não se avalia pelo interesse de uns quantos, mas nem pela curiosidade doentia das multidões. Mede-se pelo significado das perguntas a que importa responder e pela luz que faz incidir sobre o coração de quem lê, vê ou escuta. De facto, os protagonistas dos média são os seus leitores, ouvintes ou telespectadores. É por isso indispensável que abandonemos a idolatria do próprio umbigo ou o desejo impuro dos benefícios económicos a qualquer preço. O verbo que melhor resume o desafio que temos de vencer é, consequentemente, o verbo servir. Servir com entusiasmo e paixão. Diria mesmo que servir com sadia inquietação, pois a urgência... Inquietação, sim. Pois a urgência nunca deve ser dada pela nossa agenda ou disponibilidade, mas pela necessidade do outro. Esta perspectiva está bem evidente no bom samaritano, que parece ter adiado a viagem, Lucas diz, ia de viagem, para acolher e acompanhar um homem que havia caído nas mãos dos salteadores. Muito bem o exprimiu Dominique Guignot, diretora do Diário Católico francês La Croix, que no passado 2 de outubro, portanto este mês, ao assinalar os 130 anos do seu jornal, escrevia: anima-nos o ardente desejo de servir à atualidade para melhor a explicar, servir convicções alimentadas pelo Evangelho, servir o debate público onde devem ser ouvidas vozes plurais e mensagens de esperança, servir um diálogo fecundo e sereno entre a Igreja e a sociedade. Novo passo, dou mais um passo, exatamente, neste elenco encadeado de desafios, para explicar que servir é aproximar-se e acompanhar. Defendo, por isso, um jornalismo de proximidade. Proximidade física e proximidade psicológica. Um jornalismo feito de empatia e relação. Ou não é, afinal, a comunicação uma relação que se estabelece entre as pessoas? Se isto vale para todos, é ainda mais premente para um jornalista que se reivindica da inspiração cristã, pois que o Evangelho é precisamente boa nova para todas as pessoas nas suas circunstâncias. Pessoas com o coração e a mente abertos ou fechados a 7 chaves. Pessoas feridas ou a entoar cânticos. Pessoas luminosas ou perplexas. Pessoas a habitarem a linha do horizonte ou enterradas em vales de onde não acreditam ser possível sair. E é ao olhar para este último grupo que quero ver nele um desafio que temos de considerar prioritário. Já estou noutro. E também decorre da exortação do Papa Francisco. Ser voz dos sem voz. Isto remete-nos para uma maior potência obrigatória pelo jornalismo social, que dê visibilidade à exclusão, às dificuldades, à pobreza e a quantos, por exemplo, mediante o voluntariado, lhes dão aceso combate. Não podemos, de facto, continuar fechados na agenda política
desportiva ou mesmo devocional. Não podemos assistir impávidos e acríticos a longas filas para um casting televisivo enquanto estão desertas as cadeiras onde podem sentar-se os dadores de sangue. Não é legítimo que releguem ou deixemos relegar as nossas convicções crentes, o nosso humanismo, para a intimidade secreta, sem qualquer influência na vida social nacional, sem nos preocuparmos com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciarmos sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. E não sou eu a dizê-lo, é o Francisco, número 183. Não nos esqueçamos das pessoas concretas e dos seus problemas agora, porque a verdadeira esperança cristã, que procura o reino escatológico, gera sempre história. Entre os passados dias 18 e 21 de setembro, decorreram em Madrid as segundas Jornadas Sociais Católicas pela Europa. Durante 44 dias, estiveram em debate as preocupações do velho continente. A estas jornadas chegou uma mensagem do Papa Francisco remetida pelo secretário de Estado do Vaticano, o Pietro Parolin. Sublinho no contexto que agora nos ocupa esta afirmação. Uma igreja que preste maior atenção às necessidades materiais dos que sofrem, também aprenderá a oferecer um anúncio mais convincente da verdade e da salvação aos que têm fome e sede de vida eterna e àqueles que pedem as razões da nossa esperança. A Europa, e na Europa este nosso país, precisa de um suplemento do humanismo e não poderá subsistir se não interiorizar uma visão, um património que nasce do Evangelho e resplandece em Cristo. Remeto-vos para a intervenção do Padre Duarte da Cunha. Lembram-se ainda dela, se não vão ao Facebook, que eu pus lá um resumo. E chegados aqui, tocamos o coração da nossa identidade, a inspiração cristã. Não se trata de uma bandeira beata ou de um guichê cômodo, a cuja pequena janela vamos distribuindo senhas para um naco de paraíso a uma fila de fregueses. Reclamarmos-nos de inspiração cristã é dizermos-nos comprometidos com tudo aquilo que até aqui elenquei e fazê-lo sem invocar o santo nome de Deus em vão. Lembro-me que uma altura, vinha a sair da missa das 7h15 na igreja dos congregados, uma senhora sem lenço aproveitou para me beijar a mão. Eu tenho sempre dúvidas o que é que vai acontecer a seguir. E perante a minha relutância, que queria escapar a mão, ela dizia: "Seu Padre João, é que eu sou muito católica." E eu respondi-lhe: "Pois, até pode ser, não tinha notado." Dominique Quignot, diretora do diário francês La Croix, que já citei, diz isto, do ser de inspiração cristã sem invocar o santo nome de Deus em vão, diz isto de uma forma muito clara. A nossa especificidade manifesta-se, por uma parte, na escolha das matérias que se tratam ou eliminam e nos modos de tratar estas matérias. Os nossos conteúdos não são, ao menos na generalidade dos títulos, conteúdos essencialmente religiosos, mas na sua normalidade profana não podem deixar de traduzir uma presença missionária que obriga a privilegiar todos os acontecimentos em que se joga a sorte do homem, noticiando-os e ajudando a compreendê-los. Isto implica, meus caros, servir a opinião pública com critério cristão, estar na linha da frente da promoção humana, social e cultural da sociedade em geral, oferecer uma informação, opinião e entretenimento que não desmintam este empenho, afirmar-se pelo rigor e pela qualidade profissional, não invocar uma neutralidade cobarde quando esteja em causa a defesa da vida e dos mais frágeis, não sucumbir ao respeito humano que esconda a vida da Igreja e da sua doutrina, pois que também a informação eclesial e religiosa deve chegar a todos com sobriedade e com equilíbrio. É claro que há diferença entre informar e evangelizar e, por isso, não podemos confundir os planos, de modo que a nossa vocação e identidade seja vivida como um expansionismo beligerante. O que se exige é que esteja clara a vontade de nos doarmos aos outros, sendo disponíveis e pacientes para atender às suas necessidades, perguntas e dúvidas,
quer estas se situem na busca da verdade, quer no próprio sentido da existência. Mas tal não quer dizer que, mesmo nos ditos meios neutros, possam legitimamente esquecer que a Igreja é uma instituição relevante e fonte de iniciativas e notícias que servem à sociedade. Isto tem duas consequências: que os profissionais sejam capazes de ir além do periférico da informação religiosa e que a Igreja tenha em conta a natureza específica da informação. Um meio de comunicação social não é uma Bíblia, nem sequer é um compêndio de teologia. Estão mortinhos? Que eu acabe. Eu também estou mortinho para acabar. Por isso, em jeito de conclusão, eu não tinha por incapacidade própria a pretensão de esgotar as linhas de forças que decorrem do tema que nos reuniu. Mas também tenho a consciência, a humilde consciência, de ter deixado caminhos de confirmação ou caminhos de conversão. Nos nossos encontros, vem frequentemente ao de cima a vontade de ter mais e novos meios. É uma pretensão legítima e que carece de respostas, inclusive respostas orçamentais, como prova de quem acredita que a comunhão é essencial à Igreja. Mas ao falar de meios e ao lutar por eles, nunca esqueçamos que determinantes são mesmo as pessoas, o que nos alerta para a necessidade de quadros suficientes, disponíveis e bem formados, quer técnica, quer culturalmente. Entretanto, a insuficiência de meios não pode paralisar-nos. Temos um exemplo que o Papa Francisco nos apresenta no número 286 da Evangelii Gaudium. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres panos, eu diria com um molho de palha e uma montanha de ternura. Termino às portas de um santuário de onde São Bento a cada um de nós diz ora et labora, com uma oração, e termino com uma oração que traduzo de Ángel Sanz Arribas. Senhor Jesus, faz-nos uma comunidade alegre, confiada e pacífica, invadida pelo gozo do Teu Espírito. Uma comunidade entusiasta, que saiba cantar a vida, vibrar perante a beleza, estremecer diante do mistério, anunciar o reino do amor. Que levemos a festa no coração, mesmo que sintamos a presença da dor no nosso caminho, porque sabemos, Cristo ressuscitado, que Tu venceste a dor e a morte. Que não nos acovardem as tensões, nem nos afoguem os conflitos que possam surgir entre nós, porque na nossa debilidade contamos com a força criadora e renovadora do Teu Espírito. Concede, Senhor, a esta Tua família uma grande dose de bom humor, para que saiba desdramatizar as situações difíceis e sorrir abertamente à vida. Faz-nos peritos em desatar nós e quebrar cadeias, em abrir sulcos e deitar sementes, em curar feridas e em manter viva a esperança. E concede-nos que sejamos, humildemente, num mundo abatido pela tristeza, testemunhas e profetas de verdadeira alegria. Obrigado pela vossa atenção.